A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na igreja sede, neste amado ministério da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Quero agradecer a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador de todo este projeto, pastor Gedeon Júnior, por esta oportunidade. Muito bem, nós vimos que o exército de Jabim era liderado por Sísera. Era belicamente mais poderoso que o exército de Israel. Daí talvez possa se explicar o receio de Baraque. Como já dissemos, Débora acompanha Baraque na batalha. A vitória do povo de Israel se dá pela direta intervenção de Deus. Uma primeira situação que eu quero trazer à memória dos irmãos. Baraque obedece ao Senhor. Quando o Senhor Deus de Israel ordena e diz: vai e atrai gente no monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Nós vemos que Baraque obedece à ordenança do Senhor, sem pensar, sem pestanejar. E agora, nós já sabemos quem é Débora. Débora é a juíza levantada por Deus para trazer libertação ao povo neste período. Baraque era chefe do exército de Israel. Jabim era o rei, um rei bastante tirano. Sísera era aquele que cuidava do exército de Jabim. E agora me permita lhes apresentar dois novos personagens, Éber e Jael. Eles eram casados e Éber, ele era queneu, é o que a Bíblia diz. E os queneus, eles eram nômades da linhagem midianita. Inclusive Moisés, ele se casou com uma mulher da clã dos queneus. E o seu cunhado acabou indo para Canaã junto com os israelitas e formando descendência naquele lugar. Éber era esposo de Jael e era um descendente dessa família que havia se separado dos queneus e estabeleceu residência em Zanim, perto de Quedes, no território de Naftali. Nós vamos observar que o Senhor, em toda essa situação, quando chega a hora do grande confronto, o Senhor é o ator principal dessa cena. Ele não apenas controla o exército inimigo, mas ele conduz até a cilada. Como também ele controla as condições do tempo e usa uma tempestade para controlar e derrotar as tropas de Sísera. O versículo 12, ele indica que foram Éber e os seus familiares que fizeram o quê? Que deram aviso a Sísera de que os israelitas estavam prestes a se revoltar, contando também que o exército de Israel estava se reunindo. Vejamos bem, aqui no versículo 12 do capítulo 4, diz assim, 11:12. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes, e anunciou a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Veja só, e nós vemos que em Juízes 1:16 fala dessa forma. Juízes 1:16. Também os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de
Arade e foram e habitaram com o seu povo. Nós vemos que os queneus eram parentes distantes, então, dos israelitas por parte de Moisés. E é muito estranho pensar que Éber, o queneu, se separaria do seu povo que adorava a Jeová para associar-se a tiranos idólatras como Jabim e Sísera. Eu não sei, mas talvez ele precisasse da proteção e dos negócios que fazia com os cananeus, ao trabalhar como metalúrgico itinerante. Ao que parece, os queneus eram ligados à tribo de Judá. Mas os homens de Judá não se juntaram ao exército de Baraque, que até nós vimos anteriormente. No entanto, eu consigo ter um outro ponto de vista aqui também. E eu considero Éber como parte do plano de Deus para atrair Sísera até a cilada. Por quê, irmãos? Porque Éber, ele não era aliado de Jabim. E, na verdade, ele simplesmente tentava manter uma postura neutra numa sociedade que estava dividida. Porém, uma vez que os exércitos israelitas posicionaram-se no Monte Tabor, Éber ele corre, ele dá a notícia a Sísera, que por sua vez não teve nenhum motivo para duvidar dele, do que ele estava falando. E Sísera começa a deslocar o seu exército e cai na cilada. Eu vejo Éber como um propósito de Deus para levar os inimigos aonde teriam que levar. Porque o Senhor mandou o quê? Baraque, vá para determinado local. Baraque vai. Obedece à voz do Senhor. Estando lá reunidos, os inimigos tinham que ir até ele. Para que eles soubessem que eles estavam reunidos, Éber teve que falar. O Senhor usa Éber para falar e dirigir os inimigos até o local da cilada. Aí nós vamos perceber que os cananeus, segundo os versículos 4, 13, diz assim: e Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete Agloim até o ribeiro de Quizon. Irmãos, os cananeus dependiam dos seus 900 carros de ferro para lhes dar vantagem no confronto do exército israelita. O que eles não sabiam é que Deus enviaria uma terrível tempestade, fazendo com que o ribeiro de Quizon transbordasse e transformando o campo de batalha no mar de lama. Veja só, em Juízes 5, no Cântico de Débora, versículo 20 a 22 diz assim: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. Deus usou a natureza para derrubar o inimigo do seu povo. Versículo 21, o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisastes, ó minha alma, a força. E 22, então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, e o galopar dos seus valentes. Irmãos, Deus usou a natureza para agir em prol do seu povo. Esse Deus que nós servimos é um Deus, olha, extraordinário. O que Ele pode fazer todas as coisas. Nada é limitado ao seu poder. Ele governa tudo, Ele manda em tudo, Ele faz tudo. E se nós formos dele, oh, meus irmãos. E aí, continua falando, olha, a água e a lama foram um impedimento sério para a mobilidade dos carros e cavalos cananeus. Situação que facilitou o ataque dos soldados israelitas e a destruição do inimigo. A cilada, ela funcionou. E o exército adversário foi o quê? Exterminado.
juntamente com a tempestade dos céus e a enchente causada pelo ribeiro, Deus confunde a mente dos soldados inimigos e reduziu-os a termo. Irmãos, isso não lembra alguma outra história que os irmãos conheçam bíblica? Quando o povo de Israel está saindo do Egito, o mar na frente, o exército atrás, o Senhor olha para Moisés e diz: diga ao povo que marche. E o povo, começa a andar e passar a pés enxutos no mar, é o que a palavra do Senhor nos diz. E vem o exército de Faraó com seus carros, seus cavalos. E quando eles entram no mar, o que o Senhor faz? O mar se fechar. E eles morrem afogados. E a palavra aqui, que engraçado, Faraó falou para Moisés: não quero mais ver a cara de vocês nunca mais. Moisés falou: nunca mais tornareis a ver mesmo. E o Senhor fala: nunca mais vocês verão esses inimigos. Irmãos, depois daquela palavra, nunca mais eles viram. Os seus inimigos foram derrotados, acabados, exterminados. Olha, uma das coisas que contribuiu para a confusão dos cananeus é assustados com a chuva torrencial repentina bem no meio do tempo de estiagem. Porque, irmãos, você acha que Sísera teria levado os carros para sair para o campo caso tivesse um indício de chuva? Claro que não. Porque os carros não iriam andar. Iam ficar lá travados. Mas o que acontece? Nós vemos que aqui era um tempo de estiagem. Era no período que vai de junho a setembro. Não tinha nem nuvem no céu. Estava ali tudo aberto. Ninguém imaginaria que isso aconteceria. Mas o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Onde a gente acha que não vai acontecer, é ali que acontece, é ali que Deus ergue, é ali que Ele faz, é da maneira que Ele age. É assim que Deus faz. E uma vez que Sísera, se soubesse que ia chover, não teria levado seus carros. Então essa batalha ocorreu durante esse tempo da estiagem. E quando nós lembramos que o Deus cananeu, Baal, era o Deus da tempestade, nós vemos uma súbita mudança aqui do tempo, que pode ter afetado os cananeus supersticiosos. E poderiam pensar: será que o Deus Baal havia se voltado contra nós? Será o Deus de Israel mais poderoso do que Baal? Se isso era verdade, então a batalha já estava perdida. E a melhor coisa que eles tinham a fazer era o quê? Fugir. E pronto, irmãos, foi isso que exatamente Sísera faz. Nós percebemos que no versículo 17, olha só, do capítulo 4 diz assim: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber o queneu. Enquanto Baraque e os seus homens perseguiam e matavam os caneus, que batiam em retirada, alguns deles em seus carros, outros a pé, Sísera, que era o capitão cananeu, correu para salvar a própria vida, provavelmente se dirigindo a Azó, onde estaria seguro. Ele, quando estava cansado, vencido pelo cansaço, Sísera viu uma providência próximo às tendas de Éber, no carvalho de Zaanim. Esse carvalho era famoso porque ele ficava na fronteira de Naftali, cerca de 10 quilômetros a leste do Monte Tabor. Uma vez que Sísera sabia que Éber, o seu povo, tinha uma disposição amigável para com o rei Jabim, ele entra no assentamento, e ali lhe parece um lugar seguro, um lugar bom para fazer uma parada e descansar. E aí a palavra do Senhor diz, olha, que Jael, no versículo 18, e Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, meu senhor, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço, um pouco de beber água. Havia corrido 10 quilômetros pelo menos, estava cansado, com sede. Porque eu tenho sede.
Então ela abre o odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E aí no versículo 20 diz assim, ó: e ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser, há alguém aqui? Você diz, não, que não tem ninguém aqui. Muito bem. Nós vamos perceber que quando Jael, a esposa de Heber, sai ao encontro de Sísera e o convida a entrar na sua tenda, o capitão cananeu, ele teve a certeza de que estaria o quê? Salvo. Afinal, naquela cultura, ninguém ousava entrar na tenda de uma mulher, exceto o marido. E Jael deu-lhe leite ao invés de água e o cobriu. Certo de ter encontrado uma aliada confiável, o capitão, ele faz o quê? Ele vai descansar tranquilo. Porém, ocorre algo. Sísera, ele comete um erro aqui. Ao dizer para Jael mentir no versículo 20, quando diz, ó, se perguntar se tem alguém aqui, você diz que não tem. Porque, sendo uma mulher sábia, Jael, ela conclui que Sísera estava o quê? Fugindo do campo de batalha. O que significava que os israelitas haviam vencido o combate e que os cananeus perderam o domínio sobre a terra. Caso ela protegesse Sísera, ela se colocaria numa situação muito difícil com os israelitas, os seus próprios parentes. Por certo, alguém estava atrás de Sísera e não sossegaria até que o capitão morresse. Mas Sísera, ele não tinha motivos para suspeitar que estava correndo perigo. Afinal, a clã de Heber mantinha relações amigáveis com os cananeus e Jael mostrou hospitalidade e bondade. Era pouco provável que um soldado israelita em seu encalço entrasse sem permissão na tenda de uma mulher. O que Sísera não sabia era que Deus havia prometido que a vitória seria dada o quê? Através de uma mulher, tirando a vida de um comandante. Lembra quando Baraque foi falar com Débora, quando Débora falou com Baraque, que ele fosse, descesse, que o Senhor entregaria Sísera nas suas mãos, e ele disse, eu vou, mas você tem que ir comigo. E por esse ato, Débora disse, olha, a vitória não virá pelas suas mãos, mas de uma mulher. Aqui entra esta mulher em cena. Quando Sísera cai em sono profundo, a Bíblia nos diz que ele pede, quando ele chega, ele pede água. Sísera dá leite para ele. Quando a gente estuda sobre a história, né, que vê, alguns historiadores chegam a narrar e a dizer que era um leite com bastante nata, um leite gorduroso. Então ele bebe aquele leite, está fraco da batalha, bebeu o leite, o cansaço. Aquilo deu nele e ele dormiu, caiu num profundo sono. E a Bíblia fala que quando ele cai, no versículo 21, então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão em um martelo e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Meus irmãos, quando Sísera cai num sono profundo, Jael mata, finca a estaca de uma tenda em sua cabeça. Deixa eu te esclarecer algo. Nas tribos nômades do Oriente eram as mulheres que armavam e desarmavam as tendas. De modo que o quê? Jael sabia usar o martelo. Se eu for pegar um martelo, ponho ali, ponho a mão e taco a estaca, eu vou tacar o martelo na minha mão. Agora Jael não. Jael, ela tinha habilidade. Monta a tenda, desmonta a tenda. Põe para um lugar, põe em outro lugar. Às vezes eu fico até pensando que Jael
Em algum ponto da sua vida, ela pensou, poxa, eu estou cansada de montar e desmontar a tenda. Para que isso? Para que tanta coisa? Deus já estava treinando Jael. Irmãos, não reclame quando às vezes você tem que fazer uma coisa e desfazer. E faz isso, e faz de novo, e faz de novo. O Senhor está te treinando. O Senhor está te forjando. O Senhor está te dando habilidade para uma situação lá na frente que você vai ter que enfrentar. Lembra de Davi? Davi matou o urso, Davi enfrentou o leão. Quando ele chegou diante do gigante, o que foi aquele gigante para ele? Ele tinha Deus e ele tinha as habilidades que deveria ter. E é assim que Deus faz. Deus nos dá habilidade. Císera já tinha essa habilidade, ela montava e desmontava a tenda, ela sabia como fazer, ela era certeira em acertar o martelo, não bateria na mão dela, e a palavra do Senhor diz que ela pega o martelo, ela sabia usar, e fincou ali e matou Císera. E quando Baraque chega ao local, descobre que o seu inimigo estava morto e a previsão que Débora deu havia se cumprido. Irmãos, quando Deus fala, se cumpre. E olha só, um capitão fugir de uma batalha já era vergonhoso. E ele tinha fugido da batalha. E ser morto enquanto fugia era humilhante. Mas agora, ser morto por uma mulher era o mais indigno fim de todos. Acabou. Acabou. Lá, olha só, nós vamos perceber que nesse ponto, algumas pessoas pensam, poxa, mas Jael foi traiçoeira, ele confiou e ela dormiu. E Jael foi um instrumento de Deus. Ela não teve o que temer. Os queneus, eles estavam em paz com Jabim. Portanto, Jael, às vezes pensa, quebrou um tratado. Não, nada disso. Porque matou um homem indefeso? Nada disso. Nós vemos no Cântico de Débora, Juízes 5:24, diz assim, bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Ela se tornou uma mulher notória, conhecida pelo feito dela. Deus a usou, Deus a vinha dando habilidade e no momento certo ela usou para proteger e salvar o povo de Deus, porque é preciso lembrar que por causa de Jabim, de Císera, os israelitas haviam sofrido sobre o jugo terrível da escravidão, e era da vontade de Deus que a nação fosse libertada. E quando Jabim, tanto Jabim quanto Císera, eles eram culpados de haver maltratado os israelitas durante anos. E se o exército do cananeu tivessem vencido a batalha, centenas de moças israelitas, você pode ter certeza, teriam sido capturadas e violentadas. Mas Jael não apenas ajudou a livrar a nação da escravidão, como também ajudou a proteger as mulheres da mais odiosa brutalidade que poderia existir. Havia uma guerra em andamento, sim, havia. E essa mulher corajosa deixou por fim de ser neutra e assumiu uma posição firme ao lado do povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo num período de guerra. E chega de estarmos em cima do muro. Chegou a hora de agirmos como Jael, nos posicionarmos e lutarmos pelas causas do reino de Deus. Porque aí sim, nós vamos ver a vitória que o Senhor concederá. Está na hora de lutarmos pelas questões dos céus, lutarmos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. O Senhor, Ele não quer covardes na sua obra, medrosos, indecisos. Ele quer pessoas que se posicionem e façam aquilo que tem que ser feito para que o agir do Senhor seja real em toda a situação. Nós percebemos
que no versículo 23 ele termina e diz: assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E no versículo 24, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar, e endureceram-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Meus amados irmãos, que possamos estar até o fim lutando para destruir os nossos inimigos. Mas não lutemos jamais sozinhos. Lutemos sob a orientação do nosso Senhor. Porque aí, segundo a palavra, nós seremos mais do que vitoriosos. Que o Senhor vos abençoe. E amanhã, permitindo Deus, estaremos falando sobre uma celebração gloriosa. Um cântico que Débora fez para agradecer a Deus e expressar a sua gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Muito obrigada, meus amados. Um dia de bênção e a paz do Senhor.